Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa de Paula e seja bem-vindo ao canal Estúdio de Paula. E hoje eu vou falar sobre etapas de projeto. Se vocês observarem no meu canal, eu falo muito sobre obra, sobre etapas de obra, sobre determinados detalhes de como são feitos, qual é o cronograma que deve ser seguido. Mas hoje eu resolvi falar sobre projetos, porque eu percebo que muitas pessoas têm dúvidas nesse assunto e não só vocês aí, mas inclusive os meus clientes, eu percebo claramente como eles não sabem o que vai acontecer. Então, eu vou apresentar a forma de como eu trabalho. Eu trabalho em 4 etapas. A etapa número 1 chama-se briefing. Quando a gente recebe o cliente no escritório, ou mesmo nós vamos até a casa dele, é importante que o cliente exponha quais são as suas necessidades ali nos espaços, quais são as suas preferências, né? O que ele sonha naquele momento, o que ele está pensando de que ele não tem antes e agora ele quer. Então tem muito disso, né? Essa coisa de, no momento que você resolve fazer uma reforma, você começa a observar vários locais, né? Eu brinco até com o cliente que é assim, quando você está grávida, você começa a perceber como o mundo está cheio de grávidas, né? Até então você não tinha nem notado. E quando você vai fazer uma obra de reforma, funciona da mesma da mesma forma, né? Você começa a observar os ambientes. Se você vai na casa de um colega, você começa a observar como que ele fez a sala, os detalhes, ou você percebe um detalhe de iluminação. Então, tudo passa a chamar a atenção. Então, naturalmente, quando ele resolve, que ele definiu que ele quer mudar aquele espaço, então ele já tem alguma ideia do que ele quer fazer, né? Então, é importante falar sobre essas preferências, né? E se o local a ser reformado, ele tem vários ambientes, né? Então é importante definir o que vai ser em cada ambiente. Então, por exemplo, muitas vezes tem casal que não tem filhos e às vezes está numa casa ou num apartamento que tem 3 quartos. Então existem ambientes como cozinha, lavanderia, que você já tem certeza o que vai acontecer ali. E uma sala que você, né, pode imaginar, lógico, existem algumas preferências ali também. A gente fala que cozinha, a gente sabe que é cozinha, mas naturalmente tem suas peculiaridades. Isso que eu queria falar, peculiaridade. Ai, meu Deus, ficou horrível. Então a cozinha também tem as suas preferências, né? Então é importante, e muito mais na questão da área íntima, porque na área íntima, vamos dizer, se é um casal que só tem os dois, um ao outro, e não tem filhos, e muitas vezes ele está num espaço que tem 3 quartos, então ele precisa definir o que ele vai querer em cada quarto, né? Naturalmente, o quarto de casal é fundamental. E, por exemplo, se ele tiver mais 2 quartos ou 3 quartos disponíveis, o mais comum que vem acontecendo é o quê? Às vezes o quarto do casal, ele não quer muita coisa, quer um espaço bem amplo, então resolve que não quer colocar nada de armários e pega um outro quarto para fazer de closet, né? Então, tudo isso é importante ele ir determinando nesse momento. Aí tem mais um quarto, que esse quarto muitas vezes, hoje em dia é muito comum, né, das pessoas terem o home office. Então muitos transformam um dos quartos em escritório. Enfim, o outro ou é quarto de hóspedes ou quarto de brinquedos, enfim, eu já fiz tanta coisa que o importante é definir cada espaço desse. E aí ele também tem que colocar quais são as suas prioridades.
né? No caso, as prioridades significa que ele vai fazer tudo de uma vez só? Ele vai fazer aos poucos? Então, isso vai ser direcionado conforme as preferências dele. E aí, nesse momento é importante falar também sobre o estilo. Que estilo ele gosta? Então, tem pessoas que gostam de um estilo contemporâneo. Hoje em dia está muito comum o estilo industrial, né? Tem pessoas que são mais clássicas. No momento em que a gente está na casa do cliente, essa reunião de briefing é até legal fazer na casa do cliente, porque você já consegue captar tudo que está em volta, né? E ele até pode chegar e falar, olha, aquilo ali que está daquela forma eu não gostei, eu queria de uma forma diferente, enfim. E a gente já percebe a maneira que ele vive e a maneira que ele gostaria de viver. Uma outra coisa que é importante é falar um pouco sobre as cores, né? As cores. Então, assim, às vezes as pessoas não têm uma preferência assim definida de que cor que ela gostaria de ter. Mas se isso não acontece, ela pode até falar sobre cores que ela não gosta. Ou nós mesmos profissionais vamos sugerindo possíveis cores, né? E aqui no sul do país a gente tem muito preferência pelos neutros, né? Então é muito comum, são poucos os clientes que se aventuram a novas cores, né? Eu agora até tô com um cliente que eu já postei isso, que me pediu para fazer uma cozinha azul. Eu achei super legal porque a gente gosta desses desafios, né? E é bacana fazer umas coisas diferentes. Então, essa seria a etapa número 1 de projeto, que seria o briefing. Uma segunda etapa é o estudo preliminar. Depois de ter feito o briefing, né, é importante que a gente vá até o local para poder fazer o levantamento das medidas. Isso é super importante. Algumas pessoas possuem o projeto quando o local do imóvel é um local novo. Então ainda dispõe de projetos de parte do arquitetônico, do elétrico, do hidráulico. Isso, inclusive, é bem importante do cliente fornecer para a gente isso. Só que nós não podemos nos basear por ele, né? Nós temos que fazer o levantamento no local. Então, nesse levantamento, é um pouco cansativo, inclusive, que pode demorar até um dia inteiro para a gente levantar isso. Por quê? Porque é necessário fazer todas as medidas das paredes, a gente tem que fazer medida de pé direito, também temos que relacionar todas as tomadas de elétrica, de antena, de telefone, para poder, na hora de montar o projeto, a gente ter isso com o local já definido, porque conforme o projeto, é possível que a gente tenha que mudar de lugar por algum motivo, né? E aí, todo esse levantamento serão as ferramentas para a gente montar uma nova planta, e essa planta é uma planta real de obra, e nós teremos condições então de fazer a distribuição do layout. Então, a distribuição do layout, o que seria? Seria você colocar em planta todo o mobiliário, tudo que vai ser utilizado naquele apartamento. É ali que você vai definir se a tua mesa de jantar dá para ser quadrada, redonda, retangular, se o teu sofá vai poder ser um de 3 metros ou vai ser um de 2 metros. Então ali a gente tem os espaços definidos. Nesse momento também a gente vai ver se cada espaço você vai conseguir fazer um layout ou tem mais de um layout, porque conforme o tamanho do ambiente, ele nos dá a possibilidade de formar mais de um layout, né? E aí, se isso acontece, é importante a gente mostrar isso para o cliente. Terminando a etapa do estudo preliminar, a gente vai seguir para o anteprojeto, que é a etapa 3, que é do anteprojeto. Nesse anteprojeto,
É onde a gente vai pegar aquela planta layout e a gente vai erguer tudo, ou seja, vai ser o momento de mostrar em 3D tudo como que vai ficar ali a parte da decoração em cada ambiente. Mas eu, por exemplo, sou o tipo de profissional que eu não gosto de ficar especificando material assim, sabe, da minha cabeça. Então, e também outra coisa, eu percebi que para não ter retrabalho, essa forma de trabalhar que eu me adequei funciona muito melhor. Porque o que eu fazia antigamente? Antigamente eu pegava, ia numa loja e fazia uma composição de materiais. Nesse caso que eu tô falando em específico, é principalmente das áreas molhadas, que seria banheiro, cozinha, lavanderia, porque são áreas que tem aqueles revestimentos de parede, tem metais, tem louças, né? Então, antes eu ia na loja, ia lá, escolhia tudo, especificava tudo e dava para o cliente. Só que cada material tem valores diferentes. Então, no momento que você vai escolher um porcelanato, esse porcelanato ele tem uma variação muito grande de valor. E eu não me sinto à vontade de, por exemplo, né? Muitas pessoas pensam assim, nossa, o arquiteto vai lá já especificar um negócio mega caro. E não é bem assim. E eu, pessoalmente, não gosto disso. Então, de que forma eu resolvi essa questão da especificação? Eu prefiro, antes de iniciar o anteprojeto, eu prefiro ir numa loja com o cliente e nessa loja a gente vai ver vários tipos de materiais e naquele momento ele vai vendo o que chama mais atenção. Eu vou vendo pelo brilhinho do olhar de cada um, se ele gosta mais de revestimentos claros, tem os brancos, tem os cinzas e aos poucos a gente vai montando a composição. Então isso tornou o meu trabalho muito mais fácil, porque em primeiro lugar, além de você ver o estilo da peça, você já vê o preço da peça, né? Então fazendo uma conta rápida, a gente vai lá, coloca, se for usar esse como revestimento, tem tantos metros quadrados de piso, mais tantos de parede, então fazer uma conta rápida vai sair, sei lá, 10 mil reais para esse tipo de revestimento. Aí a pessoa assusta, não, André, olha, esse revestimento vai ficar meio além do que a gente está pensando, né? Então a gente procura buscar materiais com preços mais acessíveis. E, no caso, a gente tem outras opções, porque eu, por exemplo, eu sempre penso assim, que não são os materiais mais caros que vão deixar o seu banheiro, a sua cozinha mais bonita. Eu acho que o que deixa bonito é o tipo de composição que você faz. Então, por exemplo, muitas vezes eu gosto de mesclar. Às vezes você pega um material que ele tem um preço mais alto e coloca ele naquele ambiente como um detalhe e usa para o restante materiais de um custo mais baixo. Então, para mim ficou muito prático essa forma de trabalhar, porque no momento que a gente vai para o estudo preliminar, que é onde nós vamos mostrar as imagens 3D daquele espaço pronto, o cliente já sabe o que ele vai ver, né? E ele já sabe se ele vai ter condições. Eu acho que também dá uma segurança para o cliente isso, sabe? Porque a maior insegurança das pessoas é saber o quanto custa. E quando a gente especifica diretamente ali no projeto, além dele não saber ao certo o que é ou como, porque nem sempre a gente consegue trazer para o escritório cada peça que vai ser usada, não tem como, então a gente vai acabar indo numa loja para mostrar, né? E daí ele, como já foi nessa loja, ele já sabe o custo de cada um e não fica naquela incerteza, né, de ver o material ali na imagem, porque a gente sabe que as imagens elas ainda não são 100%. Então, às vezes tem revestimentos que a gente nem consegue reproduzir ali. Hoje em dia está cada vez mais fácil, né? Mas tem coisas que você não consegue reproduzir.
E tem coisas que na hora da imagem estar ali no monitor, tem diferença de cor. Eu percebo isso claramente no meu escritório, porque eu vejo no monitor do meu computador, ele tem uma cor, e quando eu transfiro para a TV, para o cliente ver, é outra cor, né? Então, isso facilitou demais o meu trabalho, né? Essa coisa de ir lá antes, escolher, é aquilo que ele gosta e é um custo que é acessível. E isso minimizou demais o retrabalho no meu escritório. Ficou fantástico. Então, quando eu apresento as imagens, é possível que tenha alguma alteração? Pode acontecer, né? Não é impossível. Mas é quase que 100% que isso não aconteça. Quantas vezes eu já apresentei projetos que na hora o cliente fala, André, perfeito, tá ótimo, pode tocar adiante. Só que eu, Andréia, já não gosto, né, de fazer dessa forma. Eu podia me agarrar aqui e falar, meu Deus, graças a Deus, né, vamos lá rapidinho que agora só, não vai ter modificação nenhuma, vamos tocar adiante. Só que eu não gosto de fazer isso. Eu acho importante o cliente ter um momento ali de reunião com a esposa, com a família, não sei, em prestar atenção nos detalhes. Então, assim, é até legal quando eu consigo fazer a entrega de um anteprojeto numa sexta-feira, porque aí o cliente sábado e domingo vai ter aquele momento de relaxamento e ele vai poder sentar e prestar atenção naquilo, se está tudo de acordo com o que ele gostaria de ter, né? E assim, quando chega na segunda-feira, ele já tem uma certeza, né? E às vezes pode acontecer de um detalhezinho ou outro ele transformar. Mas dá quase certo que não tem nenhum retrabalho. E aí, partindo disso, é possível então a gente seguir para o projeto executivo, gente. Esse projeto executivo é fundamental. Então, assim, não adianta você querer saber quanto que vai custar a sua obra se você não tiver um projeto executivo. É nesse projeto que tudo aquilo que está ali em 3D ou está em planta baixa vai ser desmembrado, né? Vai ser detalhado. E o que consiste o projeto executivo? O projeto executivo vai ter a planta layout, que eu falei, que é ela que determina tudo dali por diante. Aí vai ter a planta de demolição ou construção, se for o caso, né? Que tenha que quebrar alguma parede, nem sempre os projetos todos tem que quebrar uma parede. Daí você vai ter a parte de elétrica, de hidráulica, você vai ter a parte do forro, né? Se você tiver um rebaixamento de teto, você vai ter o forro ali e vai ter todo o luminotécnico distribuído pelo forro, né? E isso tudo, depois desses projetos estarem prontos, aí sim, aí você vai ter condições de fazer uma estimativa de custo da obra. Gente, muitos clientes às vezes pensam que estimativa não tem custo, mas para ela ser real, ela precisa ter custo. Por quê? Primeiro, que o profissional ele vai gastar tempo para montar toda a planilha com tudo que vai na obra, certo? E para ele ser real, esses projetos, principalmente que vai ter uma mão de obra como pedreiro, encanador, eletricista, né, pessoal do forro, é importante que, além do projeto, eles também façam uma visita no local para poder saber se existe alguma coisa que impede a realização, né? Vamos dizer, ai, nossa, esse apartamento é um apartamento que, por exemplo, vamos dizer, não tem elevador e ia lá no quarto andar. Então, eles sabem que eles vão ter que subir. Então, eles precisam ver qual é o grau de dificuldade do projeto. As restrições, questões de horários, né? Se pode trabalhar até mais tarde ou não. Então, tem várias coisas que são valores que precisam ser agregados naquele orçamento para que ele seja real.
Então, a estimativa de obra existe um custo, porque eu, Andréia, estarei junto com cada um dos profissionais no local para poder fazer a apresentação deste projeto, né, para cada um deles e poder ter um custo o mais próximo. A gente chama de estimativa de custo, mas ele praticamente é o valor real. Ele vai ter ali uma variação ali de 5%, né? Mas são coisas que é feito assim na hora da negociação. Às vezes ali tá um preço, sei lá, de R$1.200, alguma coisa, e acaba conseguindo fechar por menos. E outra coisa que é muito importante na estimativa de custos, porque o cliente ele vai ter uma noção real aonde que estão os custos mais altos. Então, uma coisa que é importante você saber, se você parar para pensar, a parte de mão de obra e o material básico, que é cimento, areia, esse tipo de coisa, é a parte mais barata da obra. E muitas vezes o cliente ele quer economizar nessa parte. Gente, não pode. Vocês precisam aprender que é super importante você ter uma mão de obra capacitada, porque muitas vezes você que tem condições de comprar um revestimento que tem um custo mais alto, se você não tiver uma mão de obra capacitada, pode ser o revestimento mais lindo, caro, que você, quando a hora que tiver colocado no local, ele vai estar medonho, sabe? Vai ter várias imperfeições, ele pode estar com o rejunte mais largo, mais estreito, pode um dar uma para frente, outro para trás, então tem uma série de defeitos que podem acontecer. Então, por favor, não economize na mão de obra. Sabe por quê? Porque na hora que você faz a sua estimativa de custo, você vai perceber que a fatia maior do teu orçamento chama-se materiais de acabamento. E é aí nesse material de acabamento que você quer aproveitar e deixar tudo mais lindo, maravilhoso. Só que para esse material ficar realmente lindo e maravilhoso, aquela mão de obra lá, ela tem que ser capacitada, entendeu? Então preste atenção nisso, que isso é muito importante. E aí, depois dessa estimativa de custo, uma coisa importante na estimativa de custo, você tendo os valores ali de quanto custa cada coisa, então você pode pensar assim, vamos falar aqui de uma reforma, por exemplo, de um banheiro. O banheiro custou, vamos dizer, R$15.000. Aí você pensa, nossa, mas R$15.000 é muito, eu preciso baixar esse valor. Então, você precisa, naquela planilha inteira, naquela planilha você precisa perceber qual é o lugar que você tem que diminuir, e normalmente esse lugar é no material de acabamento. Então, em vez de você comprar aquele porcelanato que custava, vamos dizer, 150 metros quadrados, você vai ter que pegar um porcelanato que custe 50, porque assim, a mão de obra em si, inclusive de porcelanato, ela regula conforme o tamanho do porcelanato. Então, quanto maior o porcelanato, maior o valor da mão de obra e maior o preço do material. Então, se você diminuir, aí sim, aí você vai ter uma redução no valor da mão de obra. Mas se não, então aquela planilha vai servir para você estudar e perceber, meu Deus, aonde que eu posso melhorar esse valor? E aí a gente vai conversando a respeito para que isso possa mudar. Então, gente, essa seria o projeto executivo, seria a última etapa de projeto. É ali que tudo acontece. Então, como eu falei, projeto executivo pronto, é possível fazer estimativa de custo e inclusive o cronograma de obras. Para você entender quanto tempo vai demorar aquela obra, porque não adianta, sei lá, falar com a mão de obra e falar, dona, olha, acho que vai demorar uns 4 meses, 5 meses. Não é assim que funciona. A gente precisa ter um começo, meio e fim. E todo mundo que tem uma casa nova para poder morar, sempre está ansioso, não é verdade? Conta aqui para mim nos comentários se você não quer ver logo a sua residência pronta para você poder usar. E ao mesmo tempo, gente, olha, comente aqui se alguma das etapas que eu falei
ficou com alguma dúvida, porque isso é importante, porque as pessoas às vezes têm medo de conversar com os profissionais, né? E quanto mais claro ficar, você verá que é mais fácil de resolver. Então deixa aqui nos comentários, curta a minha página, deixe seu likezinho aí e aperte a sinetinha para poder receber, então, quando sair um novo vídeo. Isso é bem importante para mim. E o mais importante ainda, gente, deixar os comentários sobre dúvidas, que assim eu posso fazer mais um vídeo para poder, então, esclarecer essa sua dúvida. Por hoje é só. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos logo. Beijo!